Imagine poder viajar pelas histórias que se escondem por trás de cada lance, cada torcida e cada gol e descobrir que o futebol é uma verdadeira manifestação cultural repleta de significados sociais profundos. Hoje convido você a embarcar em uma jornada singular, onde a paixão pelo esporte se funde à riqueza da sociologia. Vamos desvendar juntos os bastidores de um fenômeno global que vai muito além das quatro linhas. Neste vídeo resenha você entenderá como o futebol se tornou um espelho da sociedade, refletindo as lutas, as conquistas e as transformações de diversas culturas. E a obra que será o nosso guia nessa jornada é icônica: Sociologia do Futebol, Dimensões Históricas e Socioculturais do Esporte das Multidões, de Richard Giulianotti. Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao Futebol Social Clube. Eu sou André Carvalho, compartilho com vocês histórias incríveis do universo do futebol através da minha coleção particular de camisas de times e seleções. Então, se você curte análises profundas e reflexões que transcendem o jogo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, afinal, o futebol também se vive em comunidade. O autor é um renomado pesquisador e conferencista com formação e atuação na Universidade de Aberdeen, na Inglaterra. Sua trajetória acadêmica o levou a explorar a interseção entre esporte, cultura e sociedade, trazendo à luz as complexas relações que o futebol estabelece com diferentes realidades. Mas por que Giulianotti decidiu escrever sobre o futebol? Em meio a debates acalorados, ele viu na paixão dos torcedores e na transformação social ocorrida dentro e fora dos campos uma oportunidade única de usar a sociologia para interpretar não apenas o esporte, mas a própria dinâmica das sociedades modernas. Em uma época em que o futebol se tornava um espetáculo global, sua análise crítica apontava para as mudanças culturais e os desafios impostos pela mercantilização, a mídia e a transformação das identidades sociais. O livro tem uma proposta ambiciosa: oferecer um olhar analítico e aprofundado sobre como o futebol, com sua universalidade, molda e é moldado por forças históricas e socioculturais. Ele não se limita apenas à paixão pelo jogo, mas mergulha em temas como a evolução dos estádios, a influência da televisão, a transformação dos torcedores e a maneira como as classes sociais se reorganizam em torno do esporte. O autor nos apresenta uma visão panorâmica traçando a essência do futebol como um fenômeno social. Ele parte da ideia de que o esporte não é apenas um entretenimento, mas uma construção histórica que dialoga com as transformações das classes sociais e das culturas. Ao longo dessa introdução, Giulianotti destaca a importância dos aspectos simbólicos do jogo, como o ritual das partidas e a paixão incontrolável dos torcedores. Um dos trechos mais marcantes é quando ele discute o campo de futebol como um espaço de tensão e identidade. Não se trata apenas do local físico, mas do palco onde se desenrolam as relações de poder e pertencimento. Em uma passagem poderosa, o autor sugere que o estádio é quase um santuário, onde os sentimentos coletivos se manifestam de forma única e visceral. Então, se você está gostando dessa análise, não se esqueça de deixar o seu necessário like e compartilhar essa reflexão com seus amigos. Giulianotti também dedica atenção especial ao fenômeno da mídia esportiva e à revolução que a televisão trouxe para o futebol. Ele argumenta que, com o advento da era televisiva, o futebol passou a ser mediado por imagens que transformaram a experiência dos torcedores. A narrativa se torna, assim, um mergulho nas mudanças culturais provocadas pela globalização, um ponto que você, amante do futebol e da literatura, certamente valoriza. Nesta parte inicial, o autor também investiga o papel dos jogadores como símbolos culturais, comparando-os a heróis mitológicos, mas também sujeitos a pressões e contradições de uma sociedade em eterna transformação. Ele aponta como a construção da imagem do atleta passou por uma evolução da figura local à estrela internacional, refletindo as mudanças no imaginário coletivo. Esses primeiros capítulos são fundamentais para entender como o futebol se insere em um contexto histórico complexo, onde as paixões e as contradições sociais se encontram. O autor nos convida a enxergar o esporte como um espelho da sociedade, uma ideia que sem dúvida reverbera na alma de todos os torcedores apaixonados. Richard também dedica um olhar atento às finanças do futebol e às transformações das torcidas em consumidores ativos, substituindo o tradicional apoio da classe operária pela ascensão das classes médias. Em um dos capítulos mais provocativos, Giulianotti analisa a profissionalização dos jogadores e como essa mudança redefiniu não apenas o esporte,
mas também as relações sociais no ambiente das torcidas. Ele utiliza uma linguagem acessível e ao mesmo tempo crítica para mostrar que a transformação do futebol vai além dos números e contratos. Ela reflete uma mudança no modo como a sociedade se organiza e se expressa. Um exemplo emblemático é a discussão sobre a mercantilização do futebol. O autor descreve como os estádios se tornaram verdadeiros palcos de espetáculos midiáticos, onde a experiência do torcedor se adapta às exigências de um mercado global. Essa análise abre espaço para uma reflexão profunda sobre o que realmente significa viver o futebol nos dias de hoje. Agora me responda, qual mudança no futebol moderno mais te surpreende? Deixa aqui seu comentário. Outro ponto de destaque nessa parte da obra é a abordagem sobre a diversidade e a inclusão. Giulianotti ressalta que, apesar de o futebol ser frequentemente visto como espaço de homogeneidade, ele também abriga conflitos e lutas por representatividade, seja no que diz respeito ao racismo, ao papel das mulheres ou à questão da etnia propriamente dita. Essa visão plural e crítica é uma das razões pelas quais a obra se mantém atual e relevante. A maneira como o autor articula a teoria sociológica com exemplos práticos do cotidiano dos estádios e das ruas é fascinante. Ele cria uma narrativa quase cinematográfica, onde cada capítulo é um cenário que se desenrola diante dos nossos olhos, revelando a complexidade de um jogo que vai muito além do placar final. Ao longo desses capítulos, a leitura se transforma em uma verdadeira aula sobre a interseção entre esporte, economia e cultura. A riqueza dos detalhes e a profundidade das reflexões tornam a obra indispensável para quem deseja compreender os bastidores e as consequências de um fenômeno que domina o imaginário global. Um dos trechos mais impactantes aborda o futebol como um ritual social. O autor descreve os estádios como templos modernos onde as arquibancadas se transformam em plateias de emoções e cada gol ressoa como um cântico coletivo. Essa metáfora nos faz refletir sobre o poder do esporte para unir pessoas independentemente de suas origens ou condições sociais. Outro trecho memorável fala sobre a transformação do jogador em um herói cultural. O autor nos leva a entender que, para além do talento, o atleta é construído pela própria narrativa social. Ele é simultaneamente um produto de mercado e um símbolo de resistência e superação. Essa dualidade torna o futebol um campo de tensões e possibilidades, onde a individualidade se funde com a coletividade. Em meio a essas reflexões, o autor também destaca a importância da mídia e da tecnologia na reformulação da experiência esportiva. Ele argumenta que, com a chegada da televisão e, posteriormente, das redes sociais, o jogo se expandiu para além do campo, alcançando dimensões globais e permitindo que cada torcedor se torne um participante ativo na construção da história do futebol. A forma como Giulianotti articula as mudanças, desde a passagem do futebol amador ao profissional até a revolução digital que transformou a maneira de viver o esporte, um verdadeiro convite para repensarmos o que significa pertencer a uma comunidade de apaixonados por este jogo. E por que ler esse livro, Sociologia do Futebol? Porque é uma obra essencial para quem deseja entender não só o futebol, mas as forças que moldam a sociedade. Ele amplia nossa visão do esporte, revelando seu papel como instrumento de transformação social e cultural. Além disso, a obra oferece uma leitura acessível para estudantes e acadêmicos, sem abrir mão do rigor teórico. Ele convida o leitor a refletir sobre a construção das identidades, o impacto da globalização e a metamorfose do espectador, temas que continuam extremamente atuais. Ler este livro é, portanto, mergulhar em uma experiência que une história, sociologia e paixão, uma combinação que enriquece nossa compreensão do mundo e do esporte. Por livros como esse de Giulianotti, é que reafirmamos com convicção que futebol é muito, mas muito mais do que um jogo. Ele é um microcosmo da vida, onde se refletem nossas lutas, conquistas e aspirações. Muito obrigado por estar aqui no Futebol Social Clube. Continue acompanhando a nossa playlist especial, a nossa estante do futebol, para mais resenhas que unem a paixão por este esporte com o universo literário. Então, novamente peço, se inscrevam no canal, acione o sino das notificações, curtam e compartilhem este vídeo. Te espero para uma próxima resenha. Um abraço e até mais.